vitória, jogadores indo bem, o trio de ataque fazendo a diferença, a entrada e os reforços mudando o panorama da partida mesmo, né, dentro do Campeonato Carioca, mas também, assim, fica um grande tópico aqui. Era contra o Botafogo do Alberto Valentim. De qualquer forma, essa daqui é a análise dos jogadores. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Já tem uma análise pocket sobre Fluminense e Botafogo, tá já publicado aqui no canal e aparecendo aqui no card. E esse daqui é uma análise dos jogadores. Eu vou jogador por jogador, inclusive o técnico, falando sobre a atuação deles individualmente na partida e dando as notas. Para começar, vamos ao goleiro Muriel. Nota 6, por quê? Porque ele não fez nada. Muriel, o maior trabalho que ele teve no jogo foi dominar no peito e dar um chutão para frente no recuo de Gilberto, né? Teve um outro chute do Pedro Raul também, que a bola acabou indo para fora, mas assim, nenhum trabalho homérico. Teve a bola na trave de Danilo Barcelos, mas assim, nenhum chute dentro do gol. Muriel, tranquilão, nota 6, não foi espetacular, mas também não amedrontou em nada. Na lateral direita, vamos a Gilberto. E aí, por que essa nota um pouco alta aí? Primeiro, porque Gilberto, ofensivamente, a gente sempre fala, o destaque dele é ofensivamente. Como tinha um Botafogo que pouco ameaçava as costas dele, ele tinha muito espaço. O meio de campo do Botafogo tinha um buraco, eu cito isso lá na análise pocket, e isso vai permear a análise dos jogadores aqui. Gilberto com o Elton Silva pela direita, muita liberdade para poder fazer várias ultrapassagens e, em algumas delas, gerando lances de gol. Gerou lance de gol na batida de Nenê, né, de perna esquerda, o golaço. É dele também uma chance no segundo tempo de Marcos Paulo, que ele acaba dominando errado, se chocando com o goleiro. É dele a chance, outra chance de Marcos Paulo, que ele cruza, o Egídio toca para trás e Marcos Paulo bate para fora. Ele participa de vários lances perigosos ofensivamente e teve a tranquilidade de não ter ameaças lá atrás. Passando para a dupla de zaga, vamos falar primeiro de Digão. Digão, eu coloquei aqui a mesma coisa para os dois, partida fácil. Começa sempre assim. Só que Digão tem um destaque importante. A torcida pega no pé de uma maneira inacreditável de Digão e Lucas Claro faz carinho nele. E eu não tô falando que tá errado de pegar no pé de Digão ou de fazer carinho no Lucas Claro. Tô tentando mostrar nas últimas análises o quanto que eles são muito parecidos. E nesta partida especificamente, gostei mais de Digão. Um destaque importante sobre números que eu vi, que dentro do jogo assim não foram exigidos, partida fácil. Mas Digão foi o que mais deu passes no Fluminense. Ao todo deu 68 passes, contando tudo, e não errou nenhum. Ele não errou nenhum passe, e isso é importantíssimo. Lançamentos, se eu não me engano também, acho que ele só errou um ou só deu um certo, assim, não ficou dando chutão pra frente. Bem importante isso. Já no caso de Lucas Claro, eu coloquei aqui, ó, partida fácil também. Os contra-ataques serão superiores no futuro, e isso aí envolve Digão, envolve Lucas Claro. A partida do Botafogo foi nula ofensivamente e teve um erro só dele, que foi uma subida, um problema que eu sempre venho falando aqui de tempo de bola, que ele sobe um pouco antes, ele cabeceia quando ele já tá caindo, a bola passa por ele. Mas de resto, por isso esse meio ponto aí também, por causa do destaque positivo de Digão com a bola no pé. Para fechar a linha defensiva, Egídio com a nota 7, porque teve espaço para produzir mais. Ele poderia ter a nota maior, teve espaço para isso, mas o tempo até que teve para produzir, ele produz coisas boas, né? Eu acho que assim, ele ficou abaixo de Gilberto porque teve tempo para produzir tanto quanto ele, jogando até do lado de um cara que tem mais qualidade do que quem estava do lado de Gilberto, que no caso era o Elton Silva, e eu acho que o Marcos Paulo tem mais qualidade do que o Elton Silva no geral, né? Mas Egídio participou, como eu falei, já desse passe que ele deu para Marcos Paulo, que Marcos Paulo bateu para fora, participou da jogada do gol do Elton Silva, foi um jogador bem presente ofensivamente, também com essa benesse de não ter que marcar tanto lá atrás. No setor de meio de campo, a gente começa por Yuri. E por que uma nota? Nossa, Yuri, nota 6, que lógica é essa? Bem, o que eu coloquei aqui foi bem nos desarmes, o combate era até um pouco facilitado porque o Botafogo já com 9 minutos estava perdendo, é um time que não tem tanta qualidade, além de ser muito mal treinado, e eu botei aqui na construção, ele continua tendo dificuldade, apesar de sair dos pés dele a virada de bola,
pro lado direito, para o Wellington Silva, que dá no Gilberto, que ultrapassou, cruza, Nenê bate pro gol. Ele fez essa construção porque tinha muito mais liberdade. A gente já viu que Yuri tem problemas quando a defesa está completamente fechada. Supriu bem a falta de Hudson, que é um dos caras que mais desarma no Fluminense. Yuri supriu bem também, desarmando bem. Mas na parte ofensiva ele deixa a desejar em relação a Hudson. Mas, no caso, uma partida super tranquila também para ele, facilitada pelo Botafogo, que inexistia no meio de campo. E também no meio de campo estava Henrique, que aí uma notinha um pouquinho abaixo do que talvez alguns tricolores, na verdade um pouquinho acima do que talvez alguns tricolores esperavam, ou abaixo, enfim, mas a mesma nota de Yuri, porque apesar de muito criticado, teve liberdade para chegar na frente, tem qualidade para isso, só que o problema dele é realmente a saída de bola não ser muito acelerada. Eu acho que isso vai ser um problema para o time do Odair Hellmann, porque ele trabalha muito essa questão de perdeu a bola, pressiona, recupera a bola e sai rápido. Mas quando vem lá de trás com a bola, que não deve ser o caso do jogo contra o Flamengo, né? Deve ser o caso mais do jogo contra um La Calera da vida, talvez não porque agora é fora de casa, mas foi aqui no Rio de Janeiro, ou um caso contra um pequeno do Carioca, etc. Ou contra o Motoclube também, né? De um time que esteja mais postado, esteja mais fechado, e a gente precisa de agilidade, não é de velocidade, é de agilidade. É o domina, toca, passou, roupa, cruzou, para poder passar de linhas defensivas. Henrique não me agrada muito nesse ponto. Chegamos ao final do meio de campo, que é Nenê. Sem dúvidas, correu, criou chances e converteu as chances que ele teve. Um chutaço e outro chute consciente. O nome do jogo. Não tem muito o que falar sobre o Nenê. Aí você pode falar, nossa, mas essa nota aqui não merecia mais? Então, é o ponto que eu coloquei. Tem que se analisar dentro do contexto do jogo. Nenê fazer o que fez contra o Botafogo, do Alberto Valentim, um time horroroso, triste de ver, vale isso. Se ele fizesse a mesma coisa contra o Internacional na terceira rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, a nota era maior, porque o desafio era maior. Nesse caso, Nenê mandou muito bem, no maior desafio que a gente teve até agora no ano, talvez o La Calera seja um pouco mais forte, mas assim, né, não tá muito também acima do Botafogo, e Nenê mandou muito bem. Aí teve gente até que falou, tem gente que fica comparando Nenê e Ganso o tempo inteiro, né? Ah, mas você gosta do Ganso, você não gosta do Nenê, e teve gente que, até o próprio, que me ajuda aqui na edição, o Chico mandou, falou, rapaz, agora deu merda, hein, porque Nenê tá jogando muito, como é que vai tirar ele do time? E na verdade eu fico feliz, porque tem uma outra opção a Ganso. O Ganso entrou também, eu vou falar já dele, e entrou no jogo, e a gente tem, tipo assim, eu gosto muito do futebol de Ganso, acho que ele tem que ser titular no Fluminense, só que eu prefiro que o Ganso tenha um reserva bem, que esteja bem igual o Nenê tá, ou de que o Nenê esteja tão bem, que esteja melhor do que Ganso, do que ter o Ganso titular incontestável. Então, nesse caso, assim, não tem essa rixa, assim. Ninguém, quando Caio Henrique jogava bem no ano passado, ninguém falava, Caio Henrique tá bem, hein? É problema para João Pedro aí. Não é, porque não necessariamente um atrapalharia o outro naquele contexto do ano passado, assim como eu acho que Nenê e Ganso, nesse momento, é ótimo que os dois, que Nenê esteja jogando tão bem nesse ano, porque o ano passado dele foi terrível, né? Chegamos ao ataque e eu já começo por Wellington Silva, com uma nota um pouquinho abaixo do Nenê, porque afinal de contas um fez 2 gols, o outro fez 1. Apesar de o Wellington Silva participar dos 3 gols, foi muito bem no primeiro tempo. Os 2 gols nascem dele, ele dá o passe para Gilberto cruzar para Nenê fazer o gol e depois ele dá assistência para Nenê fazer o segundo. E o terceiro gol feito pelo próprio, pisando dentro da pequena área para poder fazer o gol. Apesar de ser o que mais perdeu a posse de bola, isso é interessante, ele perde acho que 7 posses de bola, o Wellington Silva. Apesar disso, porque normalmente ele vai ser o cara que vai mais perder a bola mesmo, porque é o cara que tenta ir muito pra cima, se destacou por ser o que mais desarmou. O Wellington Silva foi o jogador que mais desarmou no Fluminense. E um ponto importante também, apesar dele perder muito a bola nisso, os 2 primeiros gols nascem de jogadas onde ele não foi pra cima, onde ele tenta o passe. Ele dá o passe para Gilberto, que o tá ultrapassando no primeiro gol, e olha, ele tinha a oportunidade de ir pra cima do defensor do Botafogo, e ele prefere tocar de lado, o Nenê bate e faz o 2-0. Marcos Paulo, muito bem, porém decepcionou na finalização. Mas mostra que, se não escalado como pontinha ciscador,
rende. O Fluminense jogou muito pela direita, o que atrapalhou ele, que estava na esquerda com o Egídio. Marcos Paulo não é o pontinha ciscador e a gente viu isso ontem. Ele aparece no gol de Wellington Silva não como um pontinha que rabisca e etc, que pedala e que joga para a esquerda para cruzar, enfim, ou corta para a direita para bater. Não, ele aparece como um jogador cerebral, que quando ele fecha para o meio e recebe, ele já domina cortando o zagueiro e dá o passe para Egídio cruzar e o Wellington Silva fazer o gol. É o jogador que no contra-ataque surge pelo meio, erra o domínio, mas se acerta o domínio, era 4-0 Fluminense. É o jogador que surge pelo meio da área depois do cruzamento de Egídio para bater de direita. Ou seja, é um jogador que tem um poder de finalização que ontem não rendeu, mas tem um poder alto de finalização e de chegada pelo meio muito mais do que o pontinha ciscador que Diniz e Oswaldo de Oliveira cismavam de escalar. Evanilson, esse um pouco abaixo. E por quê? Porque ele depende do resto do time jogar para ele. Nesse caso do jogo contra o Botafogo, teve até suas chances. Teve 2 chances, em uma delas ele faz o gol. É importante destacar isso, naquela que eu queria muito ver o replay daquele lance, que o VAR anulou, mas enfim, impedimento, o VAR é preciso. Porque ele faz aquele gol, quando ele dribla o Gatito, eu falei, perdeu. E aí ele faz o gol ainda, mandou muito bem o Evanilson nessa, mas ele estava impedido. E no segundo tempo, claramente, o Evanilson não joga ao segundo tempo, porque estava cansado. Achei até que o Odair errou de não ter tirado, talvez queira dar ritmo de jogo, mas errou de não ter tirado o Evanilson, porque ele claramente estava muito cansado, mas é um bom centroavante. A chance que ele tem, depois do belo passe de Gilberto ali na entrada, que ele entra cara a cara com o Gatito, até comenta esse lance lá na análise pocket, bate rasteiro, bate bem, porque o Gatito é um goleiro muito bom, e o Fluminense não conseguiu chegar naquele momento, acho que é o 2 ou 3-0, por causa do goleiro, mas Evanilson até mandou bem, mas assim, não jogou o segundo tempo praticamente, e no primeiro tempo perdeu ali 2 chances, né? Perdeu uma e a outra ele fez, mas estava impedido. Passada rápida sobre quem entrou, Caio Paulista foi o primeiro deles a entrar. Entrou nervoso e pilhado. O Fluminense já estava girando em outra rotação, ali já não era um time mais tão forte, agressivo, mas uma característica me chamou a atenção, justamente a força dele. É um cara que tomou uma joelhada ali no joelho dele, uma pancada e ganhou no corpo e foi levando. Lembra muito o que era o Patrick do Internacional no ano passado com o Odair, só que o Patrick jogava mais atrás. Caio Paulista pode ser uma boa oportunidade para jogos justamente onde a gente precisa de força física jogando pelo lado do campo, né? Velocidade e força física. Os outros 2 que entraram ficam sem notas, né? No caso de Ganso, só teve tempo para dar um toque de calcanhar e um corta-luz, né? Que foi o lance que Gilberto entra e Marcos Paulo acaba errando o domínio. Não teve muito o que mostrar ainda. E Fernando Pacheco, que entrou, dominou, tocou de lado e o jogo acabou, né? Ele entrou, ele estava na beira do campo para entrar desde os 41, a bola só parou aos 45 e ele entrou e praticamente nada fez. Para fechar, o Odair Hellmann, muito bem nessa partida, conseguiu, assim, ele teve seu trabalho facilitado pelo Botafogo, tudo bem, beleza, mas com o trabalho facilitado ele foi lá e meteu 3-0 no primeiro tempo. Fez o que o Fluminense tinha que ter feito contra o Flamengo no Sub-23. E não fez naquela época por quê? Também porque não tinha o Wellington Silva no ataque, não tinha Marcos Paulo do outro lado e não tinha Evanilson pelo centro. Naquela partida a gente teve que jogar com Nenê e Miguel mais avançados e com Matheus Alessandro na ponta. Porque a opção a não ser isso daí, com o Iago na outra ponta, né? Mas a opção a não ser isso daí era Felipe Cardoso, Lucas Barcelos. Digamos que a gente preferia jogar sem atacante. Então é isso, não se esquece do like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, o vídeo ficou aí meio comprido, mas deu para exemplificar bastante. Comemore, goleada em clássico, muito bem, porém, vamos sempre lembrar, Botafogo da Alberto Valentim, era time para ficar em 19º, 18º do Brasileirão. Mas o bom é que a gente sabe que está acima, bem acima, dos times que vão ficar em 18º, 19º do Brasileirão, pelo menos. Saudações tricolores e até a próxima, valeu!